Então vamos lá, passar a palavra aqui para o Pedro Felipe. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando ao vivo pela plataforma YouTube e também pelo Facebook. É um prazer a gente estar entrando com esse timaço aqui na sua casa para poder conversar um pouquinho sobre algo mais prático no nosso dia a dia, sobre domínio próprio, nos dias tão transtornados que a gente está vivendo, né? Portanto, nós estamos aqui com o nosso querido pastor, reverendo Jefferson Marques Reim. Boa tarde, pastor Jefferson. Boa tarde, Pedro, queridos irmãos. Eu acho que está sem som aqui, ó, do pastor Jefferson. Obrigado. Boa tarde, queridos irmãos que estão em casa. Boa tarde, reverendo Roberto, Pedro. Boa tarde, grande Rodrigo. Deus nos abençoe mais essa caminhada. Para quem não reparou, o pastor Jefferson está mais bonito, apesar da camisa e a calça que é vermelho e preta. Essa parte aí a gente tem que dizer que é natural, né? Com toda a nossa modéstia, sempre foi assim. Tá bom, né? A gente tem que escutar esse tipo de coisa, né? Mas glória a Deus. Pastor Roberto, boa tarde, pastor Roberto. Deus abençoe sua vida. Amém, Pedro. Boa tarde a você, ao Rodrigo, também ao Jefferson, os irmãos da técnica, os irmãos que estão em casa. Que realmente Deus nos abençoe nessa tarde, a fim de que, através da sabedoria que vem do Espírito, possamos ser edificados aqui na palavra do Senhor. Amém. E boa tarde, querido evangelista Rodrigo Gonzalez, nosso grande homem aqui da técnica e também da teologia. Deus abençoe sua vida. Boa tarde aos irmãos, a todos que estão em casa. Boa tarde, reverendo Jefferson, reverendo Roberto, Pedro. Estamos aí. Vai ser uma bênção, com certeza. Com toda certeza. Vamos que vamos, a gente vai falar a respeito de domínio próprio e suas aplicações nos dias de tantos transtornos que a gente tem vivido, né? E para ser mais sucinto aí, a gente vai com perguntas rápidas para que o nosso pocket seja bem proveitoso. Vou dirigir a primeira pergunta ao nosso querido reverendo Jefferson, para ele dar uma definição a respeito de domínio próprio e por que esse fruto, que é um fruto do Espírito, não é? É tão difícil de se exercer nos dias de hoje. Ok. Bom, primeiro a questão da definição em si. Essa expressão, domínio próprio, você tem aí, na nossa tradução da Bíblia, em Gálatas 5:22, quando o apóstolo Paulo aborda o chamado fruto do Espírito, né, que é o amor, e Paulo trabalha com, digamos, 9 subdivisões desse fruto do Espírito, né? E a última delas, que ele cita ali no versículo de número 22, é exatamente essa expressão que você tem, domínio próprio. E no texto de Paulo, e da forma como a Bíblia trabalha a expressão no seu original, tem a ver com a questão do cristão se dominar em cima dos seus apetites, das suas inclinações, das suas paixões, e isso dentro de uma linha mais ligada à área sexual. Porém, como a gente vai tendo uma questão até, né, os mais entendidos aí em linguística vão poder ajudar mais nisso, se for o caso, né? Essa expressão acabou caminhando para uma situação um pouco mais abrangente, que diz respeito também às nossas ações para com o próximo, os nossos comportamentos em relação a situações que são incômodas ou contrárias à nossa vontade mesmo. Mas aí, usando isso tudo, a gente pode trabalhar exatamente o seguinte. Primeiro, o que seria domínio próprio dentro de um contexto nosso mais atual? É a sua capacidade de você lidar com as suas paixões, com seus desejos, com as suas inclinações, dominar o seu temperamento, digamos assim. No caso da teologia, seria você se dominar em algumas questões, num aspecto negativo. Você não fazer aquilo que não deve ser feito, mas há também um aspecto positivo, que é de você fazer o que tem que ser feito. E eu vou dar 2 exemplos para
encerrar aqui minha resposta e os irmãos poderão contribuir. Ter domínio próprio significa, num aspecto bem prático, você se dominar quando alguém te provoca e você acaba se segurando e não reagir intempestivamente. É um aspecto negativo na palavra, mas é a questão de você não fazer algo que estaria no seu coração, na sua mente. Um aspecto positivo seria, por exemplo, você acordar de manhã cedo para a prática de exercícios. O domínio próprio é aquilo que te faz acordar e fazer os exercícios, é o aspecto positivo, você agir como tem que agir. Então a Bíblia apresenta essa associação, primeiro, a um condicionamento que os atletas têm. Você vai ver ali, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, o apóstolo Paulo diz que o atleta em tudo se domina. É a mesma expressão usada lá em Gálatas 5, 22. O atleta faz a sua dieta, o atleta pratica os seus exercícios, o atleta força o seu corpo para atingir os objetivos que ele deseja. E a primeira questão que nós colocamos aqui, o controle que o cristão deve ter sobre os seus apetites, aí mais ligado à área sexual. Paulo também escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 9, quando ele diz que o cristão, ele deve se dominar nos seus relacionamentos. Contudo, aquele que não se domina, ou seja, um casal que não tem esse controle, que case logo, porque ele diz que é melhor casar do que viver abrasado. Então, são as duas colocações que o Novo Testamento trabalha a respeito dessa expressão. E na sua opinião, reverendo, por que é tão difícil exercer esse domínio próprio nos dias de hoje? Na minha opinião, nem nos dias de hoje, e nem nos dias do passado, e nem nos dias do futuro, vai haver algum momento que seja mais fácil lidar com isso. Por quê? Primeiro que a gente é pecador. Então, embora essa expressão, né, ser pecador, tenha se tornado um negócio meio que assim, um jargão, tem caído muito numa desculpa para qualquer outra coisa, mas ela é uma realidade, a gente é pecador de fato. Então é complicado você se adaptar a algumas questões. Primeiro, a própria vontade de Deus para você. Segundo, a questão que eu acho que talvez seja a maior dificuldade que o ser humano apresente nessas questões, a gente não sabe esperar as coisas. Então você vai ver a Bíblia lidando com diversos exemplos de seres que, por exemplo, Saul foi mandado esperar, não soube esperar, não se dominou, exerceu um sacrifício antes que Samuel chegasse, foi condenado, perdeu o seu reinado por conta disso. Você vê Esaú, que não se contentava com o momento que ele estava vivendo, por fome, por pressa, vendeu a sua primogenitura. Você vai ver os discípulos, num outro exemplo, que Jesus diz, espera, eu vou orar, orem comigo, e não souberam aguentar aquilo ali, não houve domínio do seu próprio corpo e dormiram, né? E foram chamados a atenção por parte de Jesus. Mas você tem também exemplos positivos. No Salmo 40, o salmista diz, eu esperei com paciência no Senhor, que inclinou o seu ouvido para mim, tirou de um tremedal de lama. Quer dizer, a gente lidar com as situações que vêm até nós e saber lidar com essas situações, de fato, é um complicador, né? Para terminar, Provérbios traz uma expressão que eu acho muito verdadeira, que é a questão de que quando você tem muito tempo adiado uma resposta, no caso de uma oração, a sua alma vai se angustiando, né? Uma característica desses nossos dias é a nossa pressa. Tudo é para ontem, quando é para o outro, né? Quando eu espero do reverendo Roberto uma resposta, eu quero para ontem. Quando é a minha vez de dar uma resposta, eu já peço para que ele aguarde, né? A gente não sabe equilibrar bem as nossas atitudes em meio a tudo isso. Então, sempre na nossa caminhada como humanidade, a gente vai encarar essas dificuldades, né? Com Deus, com o próximo, né? Com o meio que a gente vive. Isso é fato. E a gente precisa muito da graça do Senhor, do perdão e principalmente, voltando lá a Gálatas, da ação do Santo Espírito na nossa vida, para que a gente seja moldado conforme o caráter de Jesus. Excelente. Nós queremos mandar um abraço para a Sully, que está aqui participando bastante. Sully, um abraço para você e para o Luiz. Vamos pular para outra extremidade aqui do nosso pocket.
Evangelista Rodrigo, qual a explicação bíblica e teológica para termos dia com tantos transtornos, e esses transtornos envolvem a falta do domínio próprio? Sim, a explicação bíblica teológica, creio que já foi até muito bem falado aqui pelo reverendo Jefferson, né? A questão do pecado. Hoje nós vivemos dias transtornados, dias difíceis, dias de falta de paciência, de compaixão, né? De respeito e amor ao próximo, e fruto do pecado da nossa geração, né? Que é uma geração apressada, como já foi muito bem falado aqui, né? Como o domínio próprio, ele é parte do fruto do Espírito, né? Então nós vemos que falta realmente, por parte dos cristãos também, um exercício também de sua fé, né? Mais leitura bíblica, mais tempo de oração, né? Eu creio que também uma prática que era muito costumeira nos primeiros cristãos, que hoje nós perdemos, é a meditação na palavra. As pessoas muitas vezes têm até aquele plano de leitura bíblica de um ano, né? A pessoa cumpre aquela tarefa de ler 3, 4, 5 capítulos no dia e fala, ufa, consegui, hoje bati minha meta. Mas a palavra de Deus diz, bem-aventurado é aquele que ouve, mas também aquele que pratica, mas o que medita na Escritura. E a meditação é justamente essa ruminação da palavra, que vai trazer discernimento sobre o que foi lido e, trabalhando nesse nosso coraçãozinho que é enganoso, que é pecaminoso, vai trazer, de fato, aí a prática, não é, do domínio próprio. Apenas complementando também, o domínio próprio ele não está só, porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, né, no capítulo 5, versos 22 e 23, ele fala o fruto, não é? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, são características que estão entrelaçadas. Então o domínio próprio não está só, ele está aliado à mansidão, à fidelidade, ele está aliado à bondade. Então é um conjunto de fatores, né, que é gerado pelo poder do Espírito Santo no crente, não é, que faz com que ele possa exercer esse domínio próprio, domínio sobre a sua fala, a sua língua, domínio sobre os seus apetites sexuais, que hoje é uma coisa assim que é muito fácil, né, o acesso. Eu sei que tem uma pergunta sobre isso, mas eu quero até me antecipar. O acesso à libertinagem sexual hoje é muito fácil, não é? Então, o cristão deve exercer o controle. Não é uma questão de se é possível ou não, mas é uma questão de obrigação. Ele deve exercer isso, né? E também sobre as suas paixões, sobre o dinheiro. Nós vivemos a geração do consumismo, né? Tudo nós queremos o melhor, o mais atualizado, e isso gera mais gastos, né? Que trará maior conforto. Então, tudo isso faz parte do domínio próprio. Eu quero comprar aquilo, será que eu tenho realmente necessidade daquilo? O que aquilo vai trazer de benefício para mim, para minha família? Então, é uma questão de avaliação, de reflexão, mas principalmente, muita oração, meditação nas Escrituras, que são questões que hoje, infelizmente, não é? Nós, como cristãos do século XXI, nós não somos muito bons nisso. Como muito bem o reverendo Jefferson falou, nós queremos a coisa do imediatismo. Se eu oro hoje, eu quero a resposta no final do dia, no máximo amanhã, não é? A palavra de Deus, ela tem que fazer um efeito repentino na minha vida, como se fosse literalmente uma caixinha de promessas, não é? Eu leio a palavra e aquilo ali tem que fazer efeito para mim naquele exato instante. E não é assim que funciona. A maturidade cristã é um caminho longo, difícil, árduo, é uma negação cotidiana do pecado, do eu, não é? E eu gostaria apenas de citar aqui para finalizar minha longa resposta, perdão, mas gostaria de citar Daniel, capítulo 1, verso 8, quando a Bíblia diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Então hoje, os cristãos muitas vezes jogam a culpa em Deus, não é? Ah, Deus, se eu pequei foi porque o Senhor permitiu.
Se eu falhei, foi porque o Senhor deixou. Nada disso. A palavra de Deus diz que é uma responsabilidade nossa também, assim como diz esse texto. Resolveu Daniel, ele quis, ele planejou, ele almejou isso. E não apenas resolveu, mas de forma firme, contundente. Ele tomou a decisão e lutou, né, nesse princípio. Então, o domínio próprio também tem muito a ver com isso. Excelente. Reverendo Roberto, podemos afirmar que os tempos mudaram ou o coração do homem mudou com relação à paciência, domínio próprio que devemos ter? Não, a sociedade é um organismo vivo que está sempre em mudança, né? Podemos pensar um pouco na sociedade que vivemos, a ascensão feminina dentro da sociedade, a mulher ocupando um lugar de liderança e até mesmo de sustentação dentro do seu lar, a velocidade ao qual hoje nós encontramos a facilidade para termos algum tipo de informação, a está a internet, o poder da indústria de consumo sobre as pessoas hoje tem crescido, a questão da sexualidade sofreu uma drástica mudança e, enfim, com o passar do tempo, a sociedade vai mudando nas questões políticas, econômicas, familiares, na cultura, em todas as áreas. Mas o coração do homem continua o mesmo, por causa do pecado, né? Nós advogamos, nós subscrevemos, dentro da nossa teologia, a questão que já foi colocada aqui, a questão de que o homem tem o seu coração inclinado para o pecado, né? Então, as mudanças do cotidiano exigem uma resposta das pessoas. As coisas vão mudando e nós precisamos responder a essas mudanças. E o que é que nós temos visto a cada dia? É que o homem tem demonstrado reagir cada vez de forma pior às transformações do dia a dia. Você abre um jornal, você vai procurar notícias, você vai procurar informação sobre a sociedade que vivemos, o que é que você vê? Cada vez nós vemos o aumento das mortes, sejam por assassinatos ou por suicídio. Nós vemos o aumento da violência doméstica, violência verbal, aumento da pobreza, da fome, da promiscuidade sexual, da pedofilia, como já foi dito aqui, da pornografia, o distanciamento cada vez maior da pirâmide social, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então, nós vemos que a sociedade vai mudando, mas o coração do homem continua inclinado ao pecado e enganoso. E aí vem a questão que foi colocada aqui, né? Podemos afirmar que os tempos mudaram? Sim. Ou o coração do homem mudou com relação à paciência que devemos ter? A paciência aqui, que nos é colocado, é a mesma questão presente no fruto do Espírito, que significa mansidão. É um sinônimo de mansidão. E é algo que nos é dado pelo Espírito de Deus, para melhor transitarmos e convivermos com o tempo que estamos vivendo e principalmente com as mudanças do tempo de hoje e de amanhã. Então, nós precisamos sim da ação do Espírito em nós para nos dar paciência, nos dar mansidão, para aprendermos a conviver com as pessoas, conosco mesmo, e com as transformações que a sociedade tem passando. Então, é fundamental que a gente tenha, da parte de Deus, o auxílio do Espírito, a mansidão e paciência para conviver, transitar bem, de uma maneira que agrada a Deus. Vou continuar com o reverendo Roberto aqui, porque ele falou a respeito do Espírito Santo. Aliás, se você reparou bastante nas nossas respostas aqui, todos os três pastores aqui, né, posso dizer isso que o Rodrigo pastoreia a nossa congregação do bairro Amazônia, falaram a respeito do Espírito Santo como aquele que produz esse fruto em nossas vidas. E eu pergunto ao pastor Roberto, qual a recomendação bíblica para os corações com falta de domínio próprio? Nenhum cristão, ele chegou ao ápice, a um lugar, ao cume do monte da perfeição. Nós estamos caminhando nisso, Deus está trabalhando conosco para nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus, que é o homem perfeito. Mas o que Deus tem nos dado são recursos espirituais para podermos viver de uma maneira que lhe agrada, uma maneira que transforma o homem em ser humano,
e ser humano que se torna melhor para a família e para a sociedade. E um desses recursos é exatamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos conduz à verdade, é Ele quem opera em nós transformações sobrenaturais. Então, nós queremos reafirmar, ao olhar para a igreja, ao olhar para um cristão, olhar para um crente, seja ele um membro comum da igreja, um oficial, não vamos colocar sobre nenhum deles a capa de supercrente, de impecabilidade. Isso não existe. Todos nós somos pecadores, mas precisamos muito da presença do Espírito para operar em nós o domínio próprio. Então, a pergunta, recomendação bíblica para os corações com falta de domínio próprio. Precisamos de conversão. Precisamos a cada dia mais nos convertermos a Deus, sermos agentes, sermos alvo, objetos da ação do Espírito Santo, para que o nosso coração, como morada do Espírito Santo, seja trabalhado, a fim de que realmente o domínio próprio possa acontecer nas nossas ações, como bem disse o reverendo Jefferson, o evangelista Rodrigo, ao falar, ao agir, ao reagir. Precisamos desse domínio próprio na nossa cotidianidade. Então, conversão, conversão e mais conversão. Amém. Essa é a palavra do Senhor aí que nos chama à conversão. Reverendo Jefferson, uma pergunta. Esse homem é um homem de muita participação em redes sociais. Você que acompanha o reverendo Jefferson, ele tem uma opinião muito forte. Nem tanta participação assim como eu gostaria, né? Mas é um homem que está sempre abençoando com textos bem coerentes aí com relação à nossa fé. Só que, assim como ele é um homem que posta muito bem as suas conclusões, suas deduções ali, ele também recebe algumas críticas, né? E aí eu queria perguntar, diante da divergência de opinião, a gente deve ficar quieto ou responder ao divergente? Qual seria a resposta mais cristã para isso aí? Eu creio que a resposta é depende. O que está em jogo nessa questão? Então, assim, primeiro, com relação à pergunta. A pergunta fala diante da divergência de opinião. Nós já respondemos algumas questões aqui, mas o fato verdadeiro é que as pessoas não têm, hoje em dia, paciência para entender alguém que pensa diferente, alguém que enxerga diferente. Então, uma ilustração simples. Você vai num museu com 3, 4 pessoas e vocês começam a olhar para um quadro. O fato é que cada uma pessoa vai, com certeza, reparar em um detalhe desse quadro que lhe chama mais atenção. Um vai olhar para a cor, vai falar que está vívida ou está mais apagada, pálida. Uma outra pessoa vai olhar talvez no tamanho, nos traços do desenho ou da foto. Um outro vai reparar, por exemplo, em alguma mensagem que ele capta naquela visualização. O fato é que algumas pessoas olhando para uma mesma imagem vão ter cada um deles uma impressão diferente. Impressão é aquilo que você tem no seu íntimo, na sua mente e no seu coração. Mas você expressa, você diz aquilo ali, ou seja, você joga para o exterior da forma como você pode se comunicar. Onde que eu quero chegar? Nos nossos dias, a gente observa o nosso mundo, a nossa realidade, nosso cotidiano, a nossa vizinhança. Cada um vai observar de um jeito, de uma forma. E cada um vai expressar o que observa com o melhor da sua linguagem, ou com a falta de linguagem, do jeito que tiver, cheio das suas emoções também. A grande questão é que quando a gente tem lido ou ouvido alguma coisa que não está em consonância com aquilo que a gente pensa, a tendência é a gente ter um comportamento na defensiva. Ou, no que a gente mais vê acontecendo, uma questão de a gente pensar que está sendo atacado. Então, se eu divirjo de uma pessoa, o que está acontecendo? A gente precisa ter que chegar nessa maturidade de pensar que o outro está apenas enxergando um ponto diferente. O outro está expressando o gosto dele ou a visão dele, não importa, mas ele está expressando algo diferente. Até onde eu consigo pensar, o início da saúde das nossas conversas
É eu entender que se alguém pensa diferente de mim, ele não está me atacando. Ele não está se posicionando contra a minha pessoa, contra o meu caráter, ou me ofendendo. Mas a grande questão é que nos nossos dias as pessoas divergem uma das outras e acabam levando para esse lado. O lado de que eu estou sendo atacado, e não é isso. No máximo é a minha opinião que está sendo atacada, e ela pode ser atacada, afinal de contas, ela foi colocada em público. Mas, voltando e tentando ser mais rápido aqui, o que acontece nos nossos dias? Diante da divergência de opinião, eu posso ficar quieto e eu devo ficar quieto à medida que talvez eu não saiba lidar com aquela situação. Então, se eu sou uma pessoa muito estourada, qualquer coisa vai me tirar do sério, melhor eu me afastar. É melhor eu aprender, em primeiro lugar, a olhar aquilo ali à distância para não ser tão afetado. Então, por exemplo, nesses nossos dias em que a gente vê a televisão massificando uma determinada questão, se eu não sei lidar com aquilo ali, desliga a televisão, muda de canal. Né? Ou se um irmão postou alguma coisa em rede social e eu não sei lidar de uma forma que eu vá conversar com o irmão, eu vou deixar aquilo me irar alguma coisa, é melhor que eu não veja, que eu saia fora mesmo. Fique quieto. E o objetivo que eu acho que a gente deveria ter tranquilidade em chegar e lutar para isso, é saber responder alguma questão respeitosamente, sem difamar a pessoa, que eu não concordo, sem trazer nenhum tipo de prejuízo para a índole, para a moral, para que outras pessoas observem e comecem a julgar aquela pessoa que emitiu opinião ou uma palavra, né? Esse deveria ser o nosso objetivo. É interessante que, se você vai para um pensamento famoso de um reformador, por exemplo, Lutero, ele dizia o seguinte: olha, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Lutero era um homem de debates. Tanto que, se você pensar o que são as 95 teses, foi ele colocando expressamente, chamando para um debate e não para um embate, a questão de colocar para as pessoas o que ele pensava acerca da religião dos seus dias. Lutero não chamou ninguém para briga. Lutero não xingou o Papa, não falou nada contra as pessoas, mas ele colocou sobre as teses, sobre o pensamento, sobre a vida religiosa. E ele defendeu a verdade a ponto dele não sair do meio que ele estava. Ele foi saído, foi expulso, foi colocado para fora. É diferente, né? Mas ele defendeu, colocou a questão da sua consciência, colocou a questão da sua fidelidade à Bíblia. E eu acho que isso que é o mais importante. Agora, nós vivemos em dias de intolerância. Diante disso, você tem que saber se resguardar em certas questões. Então, voltando à pergunta e o início, depende. Né? Se eu não sei lidar com certa situação, melhor ficar quieto. Né? Ainda que aquilo me traga um certo mal-estar, a distância nos ajuda a enxergar melhor as coisas às vezes. Né? Mas se eu souber lidar, se eu souber defender que as pessoas possam falar, até a maior das bobagens, eu tenho que dizer que a pessoa tem o direito de falar aquilo, né? Até para que eu possa compreender o que o outro está dizendo e emitir uma opinião daquilo ali. Ao contrário do que a gente tem visto nos nossos dias, em que as pessoas mais querem colocar uma mordaça do que debater ideias, né? A gente deveria se posicionar no fato seguinte: fala o que você tem para falar, vamos dialogar, né? Por mais que a gente ouça muita coisa que não presta e tal, mas vamos dialogar. E depois a gente vai filtrar aquilo ali, de acordo com os nossos valores, com a Bíblia, de acordo com a consciência, de acordo com o bem-estar dos nossos dias. Eu creio que é por aí que a gente deve caminhar. Perfeitamente. Nós vamos continuar aqui, e aí eu quero, para outra extremidade aqui, para o nosso querido Rodrigo aqui. Hoje observamos muitos cristãos que se intitulam progressistas, mas agem com pouco domínio próprio, né? Pouco domínio diante da contrariedade. Como conviver com irmãos assim? Muito bem, Pedro. Antes de responder essa pergunta, eu quero falar que não são apenas os progressistas, né? Mas são aqueles que se dizem conservadores também, que incorrem no mesmo pecado e no mesmo erro da intolerância, das ofensas, não é? E do extremismo, tá? Então, não são apenas os progressistas, mas até mesmo aqueles que se dizem conservadores ou chamados aí fundamentalistas também podem incorrer nesse erro
e cair no mesmo pecado, tá? Então, bom, em primeiro lugar, eu creio que precisa ser esclarecido, né? O que é o cristão, se é que pode ser chamado assim, o que é o progressista? E aí eu tenho que recorrer a pessoas mais inteligentes, mais sábias do que eu, que estudam esse assunto profundamente, que pesquisam sobre isso e que conversam sobre isso de forma mais profunda. Então eu cito aqui algumas palavras do reverendo Franklin Ferreira, né, que hoje eu creio que é um que está na frente dessas questões em nosso país, na questão da teologia reformada, enfim, na defesa da fé, e ele diz que os cristãos progressistas, resumindo, eles abraçaram o neomarxismo, né, o marxismo cultural. Então são aqueles que defendem vamos dizer assim, o evangelho, entre aspas, de classes, né? As pessoas, aqueles que foram esquecidos, os rejeitados, as minorias. E aí, gente, entra uma infinidade de conceitos que eles criaram, né? Negros, índios, homossexuais, e que são esses tipos de classes que vão agora exercer domínio, influência, e que serão até mesmo, irão para o reino de Deus, né? Farão parte do reino, constituindo o reino de Deus. E o Franklin, falando sobre isso, ele diz assim, olha, os cristãos progressistas se caracterizam não só por um afastamento, mas por uma rejeição de todo o ensino consensual entre os cristãos legítimos, a crença no Deus uno e trino, em sua revelação infalível e autoritativa nas Escrituras Sagradas, porque eles relativizam as Escrituras, moldando a Escritura a uma ideia, e aí ideia com letra maiúscula, tá, gente? Porque é uma ideia, é uma filosofia mesmo, tá? Então eles moldam a Escritura a essa ideia, ok? No pecado original e pessoal, né, eles não creem nisso. Na salvação exclusiva pela livre graça, aí no caso não, né? Se você pertence a uma determinada classe social, isso já qualificaria você para o amor e a salvação de Deus, né? Por exemplo, tá? Isso não é bíblico. Eles também não creem, não aceitam o nascimento virginal de Cristo, em seu sacrifício sangrento na cruz, né? O sacrifício expiatório, substitutivo, na ressurreição, enfim, nas bases cristãs aí, que há séculos, né, permeiam o cristianismo. Então, esse movimento progressista, né, o Franklin vai dizer que não é bíblico e não pode nem ser chamado de cristão, até por defender aborto, ideologia de gênero e tantas outras questões que são nitidamente antibíblicas, no sentido de Deus reprovar essas atitudes no decorrer de toda a Escritura. Mas, volto a falar, em favor de uma ideia, de uma ideologia, de um partidarismo, eles contorcem, distorcem as palavras das Escrituras para que assim, então, possam embasar as suas ideias. Bom, mas eles também não assentam o contraditório, não é? Não, nós somos tolerantes, nós amamos a todos também, abraçamos o diálogo, desde que você não discorde deles. Ele me favoreça. Desde que ele me favoreça e desde que você não discorde, porque se você discordar, você é fundamentalista, você é retrógrado, você é quadrado, você tem que ser silenciado, calado. Então, é incoerente, vamos dizer assim, é uma contradição de termos. Porém, respondendo a pergunta, eu respondo baseado no texto de Efésios aqui, capítulo 4, versos 31 e 32, se esses que se dizem cristãos progressistas, não é? Enfim, diz assim a palavra de Deus: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, como lidar com essa situação? Como a palavra de Deus nos diz: sendo ofendidos, porém não ofendendo, sendo atacados, porém não atacando, perdoando sempre, tratando com respeito, com amor, e entendendo que essas pessoas precisam se converter, precisam que o Evangelho, que não é outro, né, conforme Paulo diz, Gálatas, capítulo 1, verso 8, não há outro Evangelho, não há Evangelho alternativo, né? Então, se a Bíblia fala que é pecado,
a minha opinião ou a cultura não devem moldar a nossa opinião. É o que a Bíblia diz e não o que eu penso, e não o que a cultura acha também. Então, é uma questão de pregar o Evangelho a essas pessoas e perdoá-las, né, se formos ofendidos, fomos perseguidos, né, dentro desse contexto. Tá? Tratar com amor, com respeito, como se deve a um ser humano que tem uma opinião divergente, antibíblica, e se ele quiser ser chamado cristão, que seja, sabendo que não é, porém, tratá-lo, né, entendendo que o Evangelho precisa alcançar esse coração, transformá-lo a ponto de que ele enxergue nas Escrituras Sagradas a vontade soberana de Deus e não aquilo que nós pensamos, não aquilo que a cultura quer que nós acreditemos. Não, Deus falou, né, está falado. Então, a nossa opinião nesse sentido não importa muito. Por isso que nós devemos submeter a nossa consciência à palavra de Deus, né? O próprio Lutero, como citou aqui o reverendo Jefferson, né, ele diz, olha, eu não vou negar os meus livros, os meus escritos, né, a não ser que vocês me provem pela palavra de Deus que eu estou errado. Se vocês fizerem isso, tudo bem, mas se não, a minha consciência ela está cativa às Escrituras. E é o que Paulo vai escrevendo aos Coríntios, vai dizer, que nós devemos levar o nosso pensamento cativo a Cristo, e não a uma filosofia, não a uma ideia, mas ela é tão bonita, ela é tão né, romantizada, tudo bem, mas se não é bíblica, eu devo rejeitá-la, né, porque eu devo levar a minha consciência e os meus pensamentos em submissão, literalmente em escravidão à palavra de Deus. Tá? Então é isso, tratar com perdão, né, com respeito, sim, opiniões divergentes, nós sempre teremos isso, porém entendendo aí, né, que esse tipo de cristianismo não é cristianismo, né? Não é por isso que também eu creio, aí é uma opinião pessoal minha, tá? Eu coloco aqui minha cara a tapa, não é por isso que também a gente deve se acovardar e em prol do amor maior abraçar esse tipo de ideologia, né, e fazer parte desse conluio. Não, nós devemos nos posicionar. Isso é antibíblico, isso não agrada a Deus, e se você não se arrepender, né, desse tipo de pensamento, desse tipo de ideologia, você não herdará o reino de Deus, porque ele não é bíblico. Então é se posicionar, porém tratar sempre com respeito, perdão, educação, enfim, os princípios bíblicos aqui. Excelente resposta aí. Reverendo Roberto, é lícito um crente, pastor, líder da igreja, se posicionar em redes sociais sabendo que a palavra desses pode influenciar muitas pessoas a cair em equívocos ideológicos ou causar ira em algumas pessoas? Olha o reverendo Jefferson aí, hein? Cuidado, hein? Fale baixo. Nós somos chamados por Cristo para sermos o quê? Para sermos sal da terra e luz do mundo. Então devemos aproveitar todas as oportunidades para influenciar a sociedade, influenciar o mundo. A oração de Jesus foi essa. Quando fez a sua oração por nós, no João 17, eles estão no mundo, não são do mundo, não os tires do mundo, porque eu os envio ao mundo. Então, os cristãos estão exatamente posicionados aqui para poder levar ao mundo a influência positiva do Evangelho e glorificar a Deus. Então, todos os meios ao qual nós dispomos para fazer isso, devemos fazê-lo. E as redes sociais fazem parte desse instrumento que nós temos nas nossas mãos para fazer isso. Agora, pena é que quando algo novo acontece, nós somos sujeitos muitas vezes a entrar nessa novidade a partir daquilo que pessoas estão fazendo, e não com uma reflexão mais profunda daquilo que poderia ser aproveitado. Então, se a gente vê a pessoa usar a rede social para expor o seu corpo, ou para expor os seus bens, ou qualquer outra situação, nós vamos caminhando na mesma trilha, nos mesmos passos, entendendo que a rede social foi feita para essas coisas.
enquanto nós podemos realmente parar um pouco e pensar qual a minha contribuição a usar essas coisas para que o mundo seja melhor, para que Deus seja glorificado. Então, eu acredito que sim, que é lícito utilizar com esse viés. Eu sou, com certeza, sal da terra e luz do mundo. Faço isso para glorificar o Senhor. Então, ótimo, pode fazê-lo. As críticas virão, Jesus foi perseguido, Jesus foi, enfim, sempre precisamos ter em prática, em mente, que o nosso alvo é glorificar a Deus. Perfeito. Reverendo Jefferson, ainda falando sobre redes sociais, num contexto de intensos ataques ao cristianismo, eu devo me abster de usar rede social ou usufruir? Bom, até voltando um pouco no que o pastor Roberto trouxe aqui de resposta, né? Quando um pastor, um teólogo vai falar numa rede social, ou em qualquer outro lugar, né? Escrever para um jornal, dar uma entrevista, vai dar uma palestra, se ele é honesto com aquilo que ele crê de fato, ele jamais vai abrir mão de todo o arcabouço que compõe o seu conhecimento, sua personalidade e principalmente sua fé. Então, havia um costume que era muito de falar um tempo atrás, que era o seguinte: a pessoa dia de domingo, ela era totalmente para Deus, mas na segunda a sexta-feira, se a pessoa era um comerciante, ele visava só o lucro, então ele sonegava imposto, ele emitia nota a menor para ficar uma questão mais melhor para ele, no caso, e tal. Enfim, e aí as pessoas tinham aquele certo hábito de dizer assim: não, o que é de Deus, isso aqui é o meu trabalho, né? As coisas não se misturam, são esferas diferentes. Mas na realidade não são. E eu amo a teologia reformada e a igreja reformada, a igreja presbiteriana, que é a igreja que eu faço parte, porque quando você tem um pastor emitindo uma opinião dentro da rede social, ele não está falando aquilo que ele acha no sentido pessoal. Ele está imprimindo ali, em primeiro lugar, o que é a fé bíblica, opinando sobre qualquer situação. Não é o que eu gosto, é o que eu não gosto, mas é o que a Bíblia tem me ensinado que eu vou expor para as pessoas, né? E aí vem como que a gente se comporta nesses nossos dias, se há uma certa situação de desconforto e tudo, embora a gente já tenha falado numa outra pergunta sobre isso aí, esbarrando nessa questão. E aí eu quero citar, respondendo agora a pergunta diretamente, Romanos capítulo 14. Por quê? Como que eu trato alguém que é diferente de mim, se eu vejo que é uma situação que a pessoa às vezes não vai compreender e tudo? A gente tem que chegar nessa questão do que o texto de Romanos nos diz. Romanos 14 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Daí o texto vai caminhando, desenvolvendo essa temática aqui, e no versículo 13 o apóstolo Paulo então diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, a pergunta, ela traz a questão, e eu me perdi nela aqui, num quadro intenso, de intensos ataques ao cristianismo, eu devo me abster ou usufruir? Ora, eu devo me posicionar dentro daquilo que eu seja capaz de caminhar e defender a fé cristã e
e argumentar com a situação que está sendo colocada. Agora, se a gente não tem condição de caminhar com aquilo ali, que eu me abstenha, né? E que eu tenha tranquilidade para isso, né? E simplesmente, né, como a gente lê algum texto lá, o nosso dedo fica meio naquela assim de dar um... Cancela o sujeito, né? Não te sigo mais, estou de mal. Eu creio que a gente deve serenar, acalmar, segue a linha do tempo, né, e vamos para frente. E a gente lembra das palavras de Jesus, né, que quando ele vai falar no Sermão do Monte, né, se seu olho direito te faz tropeçar, arranca, né, Exato. porque é melhor para a sua vida. A gente tem nos nossos dias essa pressão num meio social que te pressiona a você emitir um concordo, não concordo, estou de lado de quem, eu estou contra quem. E eu creio que é um tempo da gente buscar mesmo o Senhor, e eu acho que buscar é orar de fato, no sentido de que Deus nos dê a graça da gente passar por onde quer que seja, sem ser influenciado pelo meio, no sentido de que a gente vai adquirir uma cor à medida que a gente passa num determinado grupo, entendeu? E não é por aí. É uma impressão minha, ou aquela frase que a gente costuma dizer que toda a verdade é verdade de Deus, né, de Agostinho, né, tem se perdido, porque na verdade quando eu sigo uma pessoa, eu estou levantando a bandeira, mesmo que ela esteja falando a maior das abobrinhas e absurdos possíveis, né, mas eu mantenho posicionado com aquela pessoa, porque o meu oponente está falando o contrário dela e acaba sendo verdade do meu oponente. Seria mais ou menos nessa questão? Exatamente, exatamente. A gente é mais levado hoje pela simpatia, no sentido de gostar ou não gostar de uma pessoa, antes do que a gente verificar se o que falou faz sentido, se é verdade, se é um negócio que é produtivo ou não. E isso em qualquer ambiente, não é só na política, porque a política é o que está mais estridente nos nossos dias. Mas, às vezes com um vizinho a gente faz esse tipo de situação. Dentro do nosso meio aqui na igreja, é esse ou aquele irmão que faz isso ou aquilo, eu primeiro julgo o irmão e não o que está sendo feito, no sentido de selecionar as coisas. E aí, voltando a tudo que nós começamos aqui, são as nossas paixões, as nossas inclinações. E aí o domínio próprio vem para você, olha, talvez você até não tenha simpatia, talvez até você tenha alguma restrição, mas domina isso em primeiro lugar e vá até o final da questão para você ver de fato aonde, no caso Deus nos falando, aonde eu quero te levar nisso, ao que tem que ser aprendido com isso, ao que tem que ser trabalhado na sua vida para a nossa pessoalidade nessa questão, né? E se a gente fosse, pelo menos dentro de um padrão mais assim, eu creio que como igreja a gente seria melhor, como sociedade a gente seria melhor, e como indivíduo nem se fala, né? Perfeitamente. Difícil esse negócio de domínio próprio, hein? Rodrigo, como exercer o domínio próprio diante de pecados de cunho sexuais, como a pornografia? Então, sem romantizar e teologizar muito a questão, correr, gente. Correr do negócio é fugir mesmo. É fazer igual o José fez, não é? Quando foi atacada pela esposa de Potifar, não é? Ela atacou o José e ele correu, tinha uma porta aberta aqui, ele correu para outra e fugiu. É fugir do pecado mesmo. É não pensar que é forte o bastante para, não, olha, eu vou ver e vou me controlar. Não vai, você vai cair com certeza absoluta. É algo que é muito mais forte do que nós, porque é da nossa própria natureza. Então, o domínio próprio também inclui isso, a sabedoria, né? E como eu já li o texto de Daniel 1:8, é a resolução firme, decidida, de se abster do tal pecado, né? Então, esse é o primeiro passo, é correr, é fugir, sair fora mesmo, né? Outro ponto é não se enganar e não ser tão ingênuo, aí falando biblicamente, de que Deus entende a minha fraqueza, né? Deus vai me perdoar.
olha, Deus é bom, Deus é misericordioso, tudo isso é verdade. Porém, né, não se engane pensando que você está usando isso como desculpa para continuar no seu pecado. E não pode. Deus é bondoso? É. Deus é misericordioso, amoroso, longânimo, até demais, né, conosco. Mas a verdade é que Deus também é justo, e tem uma hora que o tapete vai sair debaixo do seu pé. O tapete vai ser puxado, né? Então, é entender que a pornografia, o pecado sexual, é algo que hoje é grave, né? Como eu já falei aqui, é algo que é extremamente fácil acessar isso em celular, computador, em qualquer lugar você acessa isso muito facilmente. Grupos de WhatsApp, então, nem se fala, não é? Grupos de trabalho, infelizmente, né, isso acontece muito. Então, é não se enganar, no sentido de que eu vou ser forte. Não é. E é entender que você, sendo fraco e fraca, no caso, né, porque não é uma coisa que ocorre só com homens, isso é um preconceito, vamos dizer assim, uma ideia errada, né, de que só homem que cai em pecado de pornografia. Está errado, muitas mulheres também caem nesse pecado, né? É de que a sua fraqueza deve te conduzir a Cristo. Se você é fraco, e é mesmo, você deve ser conduzido à oração, você deve ser conduzido à leitura da palavra, é isso, né? Entendendo que isso é algo que, se você não bater de frente, não fugir, vai com certeza absoluta te dominar, vai minar a sua fé, vai destruir você, e se você tem família, a sua família, tá? Se você é casado, então seu casamento vai para o espaço, né? A gente vê diversos depoimentos de homens e mulheres que caíram nessa armadilha de Satanás, não é? E destruíram suas famílias, seus casamentos, né, seu convívio familiar, vida com filhos, enfim, é algo assim, é terrível, né? É algo terrível, e é fugir mesmo. É só um detalhe, Pedro, que há uns 2 anos atrás aconteceu uma invasão hacker num dos maiores sites de relacionamento do mundo. Isso foi nos Estados Unidos, né? E é um site de relacionamento, mas assim, com um cunho também pornográfico, tá? E os hackers, o que eles fizeram? Invadiram essa plataforma, esse site, e lá você tem todas as informações dessas pessoas. E eles propositalmente divulgaram na internet, a domínio público, os nomes, endereço, telefone de todos. E, para escândalo na época nos Estados Unidos, né, milhares de cristãos, pastores, membros de igrejas pentecostais, não pentecostais, tradicionais, milhares de pessoas estavam envolvidas nesse site. Então isso é algo sério, é algo que entristece o Espírito Santo, que Deus abomina. Então não tem outra alternativa, foge, corre. Se você, né, tem algum problema nessa área, se você enfrenta problema e você não consegue vencer, procure aconselhamento, ajuda pastoral, né? Nossos pastores estão aqui à essa disposição para isso, para te atender, para te aconselhar, para orar com você, para estudar a Bíblia junto com você, porque olha, de outra forma você não vence. É algo que ele é carnal mesmo, né? É algo que, por causa da nossa natureza, ele nos puxa mesmo, nos atrai mesmo, e é algo que tem derrubado muitas pessoas hoje, até pela facilidade de acesso, tá? Então, como lidar com isso? Exercendo domínio próprio no sentido mais radical da palavra, que é qual? Fugindo e abstendo-se desse pecado e sequer da aparência dele, né? Porque muitas vezes hoje você entra num site, por exemplo, da internet, rede social, você vê lá, né, uma foto mais sensual, vê aquela coisa, né, aquela propaganda, e aí o dedinho já começa até a tremer para você clicar naquele negócio. Então foge disso, não clica, não acessa, não procura saber, não tente o Senhor teu Deus e não tente a sua fraqueza, porque você com certeza vai cair nisso. Perfeitamente. A gente lembra até da passagem de Paulo, né, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, né, que ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não consegue fazer, mas o mal que estava diante dos olhos dele, ele sempre fazia, né? Então, é algo muito sério mesmo. Penúltima pergunta aqui, quero direcionar ao nosso querido reverendo
Roberto Carlos. Na opinião de vocês, né, na sua opinião, reverendo, o aumento do divórcio é consequência da falta de domínio próprio e paciência ou por conta de valores perdidos? Ok, Pedro, voltamos sempre, né, às Escrituras, né? Jesus respondeu àqueles que o arguíam com respeito a essa situação do divórcio, que o divórcio se dava por conta do endurecimento do coração do homem, né? E não é diferente nos dias de hoje. E quando nós falamos aqui, nesse aspecto da dureza do coração, nós queremos destacar duas dimensões. A primeira, por um lado, o coração empedernido, né, um coração endurecido, ele não reage bem diante da contrariedade, diante do erro, diante da falta. Então, como ele está endurecido, embrutecido, falta-lhe o sentimento da acolhida, do amor, do perdão, da paciência, da mansidão, para poder responder e tratar bem as questões que lhe são contrárias dentro do relacionamento conjugal. Então, o coração empedernido não dá espaço para que isso aconteça, um coração endurecido. É fato, nós vermos isso lá nos tempos de Jesus, que os homens com o coração endurecido pediam um divórcio por qualquer coisa. A esposa simplesmente queimou o feijão, ela não apagou a lâmpada, era motivo para pedir divórcio, ou seja, não há espaço para a contrariedade, para o erro, para a mansidão, para o perdão. Por outro lado, o coração empedernido também, ele é duro, ele é inflexível e ele possui a sua verdade. Ele não aceita valores, ele não substitui valores que já lhe são concretos. Ou seja, o coração empedernido não vê mais o casamento como uma instituição divina. Um coração empedernido não vê mais o casamento como um compromisso. Um coração duro não vê mais o casamento sendo construído às 6 mãos, a mão do marido, da esposa e as mãos de Deus. Um coração endurecido não vê mais o casamento como um lugar onde Deus deve ser glorificado e espelhar ao mundo que realmente o casamento é uma coisa boa que Deus criou. Então, dentro de um coração endurecido, também os valores já estão concretos e não podem ser substituídos. Então, sem dúvida, Pedro, eu penso, na minha opinião, que o aumento dos divórcios se dá tanto pela falta de domínio próprio, né, ou mansidão, porque o coração não está aberto para isso, mas também por conta dos valores perdidos, e que agora novos valores são colocados na sociedade, e esses valores, eles contribuem como inimigos do lar. Então, os dois aspectos podem ser somados, e aí nós chegamos ao final da equação, que contribui sim para o aumento dos divórcios. Ok, perfeita resposta aí. Infelizmente é uma realidade que tem acontecido, né? Última pergunta, e eu deixei justamente para o pastor Jefferson, porque envolve filho, e ele é o pai mais recente aqui, dentre os pastores que estão respondendo, e a realidade vai chegar, né, de filhos aí imersos na sociedade, né? Já estão, na verdade, né? Mas como proceder com um filho que está imerso nessa sociedade que se prega o antinomismo? Devo ter paciência ou corrigi-lo com mais rigor? Eu acho que essa pergunta carece de um esclarecimento sobre a palavra antinomismo. Ok. Bom, em linhas gerais, antinomia, né? Anti, contra, e nomos é lei no grego. Então, um comportamento ou uma ação antinomista é você se rebelar ou quebrar, né? No caso, regras, né? Vamos ser revolucionários, né? Ou o que você tem mais proximidade é a questão da desobediência, seja ela civil, seja desobediência aos próprios pais, ao que é colocado como o padrão, né, de comportamento, que é os filhos obedecendo os pais e etc. Então, um filho que está imerso numa sociedade que prega esse tipo de questão, ou seja, faça suas próprias leis, né, meu corpo, minhas regras. O seu corpo é seu, você faz o que você bem entender, quer dizer,
esse tipo de ideologia, de visão das coisas, né? Se um filho está imerso nisso aí, a segunda parte da pergunta diz: eu devo ter paciência ou corrigi-lo com mais rigor? Aqui eu creio que não há uma receita pronta que resolva todos os casos, né? Envolve relacionamento, envolve comunicação, envolve o pai e a mãe saberem realmente dialogar ou desenvolver o diálogo com os filhos. Mas há um padrão que eu creio que é o padrão bíblico das coisas. Em primeiro lugar, eu devo ser aquele que ensina. Então, tudo na Bíblia, quando você vê Deus que tira um povo do Egito, bota esse povo para caminhar pelo deserto, e Deus vai tratando com esse povo, Deus trata com esse povo pelo ensino, né? Quando você lê nos textos de Êxodo, por exemplo, e depois Levítico, eu sou o Senhor que te tirei da terra da escravidão. Deus queria ensinar aquele povo que quem estava se relacionando com ele era aquele que tem autoridade, aquele que tem o governo, mas Deus mostrava isso para o povo didaticamente. Essa é a palavra, ser didático, ensinar, caminhar junto, mostrar aquilo que tem sido visto. E eu creio que todo pai, toda mãe, ele precisa, nesses nossos dias, recorrer à questão de que ele já passou antes por um caminho que os filhos vão passar. Então ele pode sim apelar para o filho e para a filha dizendo: olha, ouça quem tem mais experiência do que você. Esse é o testemunho pessoal. O pai e a mãe, em primeiro lugar, ele pode mostrar a Bíblia. Fala: olha, a Bíblia nos ensina assim, nos ensina assado, nos mostra aquilo, nos mostra isso e tudo, e eu obedeço a palavra. Gostaria que você como filho, você como filha, caminhasse conosco dessa forma. Mas caso você não queira caminhar, a Bíblia também mostra qual que é o fim das coisas. Ela nos antecipa o que vai acontecer. Então, é para aqui que você vai caminhar caso você desobedeça. Porém, o pai e a mãe, eles têm também a premissa da autoridade dentro do lar. Eles têm a premissa de que, de fato, a última palavra é deles, né? Até que o filho ou a filha tenha a condição de cumprir Gênesis 2 e dizer: agora eu deixo pai e mãe e vou constituir a minha própria família, a minha própria caminhada. Então, além de ensinar, o pai também, a mãe também deve disciplinar o filho. E disciplina não é castigo, propriamente dito. Disciplina é você fazer o exercício positivo do domínio próprio, né? Você tem horário para as coisas, tem horário para estudar, você tem horário para determinadas situações, você tem horário para namorar, você tem horário para chegar em casa, para sair de casa. Isso é disciplina, isso é domínio próprio também, né? Até que, se for a última instância, quando não há diálogo, quando não há respeito, quando não há obediência, você trazer privações de certos direitos, né? E aí o pai e a mãe têm essa questão também. Provérbios é mais direto, né? Que o pai não deve poupar a vara quando for necessário. Tem muita gente que tem arrepio só de ler esses textos. Porém, irmão, irmã, é a Bíblia que fala isso. É Provérbios que está escrito. E é Salomão, o camarada mais sábio que houve depois de Jesus, foi ele. E ele fala: olha, tem que exercer. Então, por mais que possa parecer duro de certa forma, eu creio que são dois pilares que a gente precisa ter na nossa caminhada, falando aos pais, mães, tios, avós, etc. Ensino e disciplina, né? Você ensina de novo, e ensina quantas vezes puder, quantas vezes se fizer necessário. Mas também traz a disciplina no sentido de mostrar a sua autoridade, mostrar até onde as coisas vão, né? E eu acho que, mais do que apenas falar, o pai e a mãe são os modelos. Então, quando a gente volta lá, Paulo falando, 1 Coríntios, sobre o atleta que em tudo se domina, Paulo encerra aquele texto ali, 1 Coríntios 9, mostrando o seguinte: olha, o atleta em tudo se domina, eles correm atrás de uma coroa corruptível, nós, porém, corremos atrás de uma incorruptível. E ele diz assim: eu esmurro o meu corpo. Ele, Paulo, falando que esmurrava o seu corpo
para que pudesse exercer domínio sobre aquilo que ele não tinha facilidade ou não tinha tranquilidade em controlar. Cabe aqui, a gente pode inferir qual que era a questão de Paulo, né? Que ele precisava esmurrar o seu corpo em determinada situação. Era alguém impaciente? Não sei. Era alguém que tinha algum tipo de inclinação para ira, alguma coisa assim, ou para uma questão sexual? Não sei. Mas ele diz textualmente que ele esmurrava o seu próprio corpo. E por que eu creio que ele é feliz nessa questão? Porque ele mostra que o exemplo estava nele. E como pais, né, os filhos têm que olhar para os seus pais e falar assim: meu pai luta, meu pai investe, meu pai está correndo atrás. Eles podem até não respeitar aquilo num certo momento, mas aquilo virá à memória um dia. Deus vai trazer o coração deles que o pai orou por ele, falou com ele, a mãe orou por ele, falou com ele, investiu. Deus traz isso à memória, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E um dia, mesmo sendo velha, ela vai estar nesse caminho, ou ela vai lembrar desse caminho. Então, ensinar e disciplinar é o que eu tenho aprendido com a palavra. Glória a Deus. Chegamos ao fim das nossas perguntas aqui. Nós queremos agradecer a sua audiência, aqueles que contribuíram com perguntas e também aos pastores aqui que responderam. Tá? Deus abençoe a vida de vocês e que a gente possa obter e desenvolver esse domínio próprio, que não é fácil, principalmente nos dias de hoje, contando com os nossos corações inclinados para o pecado. Muito obrigado, reverendo Jefferson, pela sua presteza aí. Muito obrigado, reverendo Roberto. Muito obrigado, evangelista Rodrigo. Nós vamos passar agora para o nosso último momento aqui da nossa devocional. Fique ligado e já quero convidar você também a participar quinta-feira próxima agora, dia 23 às 19 horas, nós estaremos com a apresentação única no YouTube do nosso coral, o Atoto, nosso coral, né, do coração, na verdade, porque é lá de Uganda que vai ser transmitido para nós, tá certo? Você que veio ano passado, percebeu que foi uma grande bênção, são pessoas com um testemunho maravilhoso, e nós queremos convidar você, e não só convidar, mas convocar você, chamar outras pessoas a participarem desse momento tão gracioso. Volta a palavra para o nosso querido presbítero Abraão, que estará nos conduzindo aqui.